bom dia, meu irmão, minha irmã. Que nesse dia o Senhor possa abençoar você, que o Senhor possa ministrar o seu coração. E para isso eu quero ler com você o primeiro capítulo de Jó, apenas o versículo 22, que diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você já deve ter ouvido falar na história de Jó, um homem piedoso, um homem temente a Deus, que chamou a atenção dos seres celestiais e, muito especialmente, de Satanás. Que o livro de Jó começa contando de uma grande conferência celestial, quando Satanás se apresenta diante do Senhor, e o Senhor então pergunta: você viu Jó, meu servo? Ele é bom, ele é fiel. E Satanás então tenta contra Deus, dizendo: não, mas ele é desse jeito porque o Senhor encheu Jó de bênçãos, uma família maravilhosa, com quem diz: desse jeito até eu viro crente. Então o Senhor autoriza Satanás a tocar a vida de Jó, preservando-lhe somente a vida. O resto, tudo Jó perdeu. Jó perdeu bens, Jó perdeu filhos, Jó perdeu saúde. Jó se viu da noite para o dia totalmente desgraçado, com perdão dessa expressão um pouco pesada. Mas essa era a realidade. Não via graça, não conseguia ver graça de Deus naquele sofrimento. No entanto, quando chega nesse final do capítulo 1, esse versículo, ele nos faz parar. Porque diz que em todas estas coisas, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu queria destacar aqui pelo menos 3 lições para meditar com você nesse dia. A primeira delas é que a gente aprende com Jó aqui a não fazer da adversidade uma oportunidade para pecar contra Deus. O fato da gente estar enfrentando algum tipo de adversidade, de dificuldade na nossa vida, seja qual for, isso não nos autoriza a pecar contra Deus. Deus não permite adversidade na nossa vida para nos autorizar ao pecado. Cuidado com isso. Cuidado para não emprestar a sua amargura para o seu coração pecar contra Deus. Segunda lição que a gente aprende aqui é que Deus nos leva muito em conta quando autoriza uma adversidade. Por isso é importante a gente olhar o contexto. Quando Satanás tenta contra Deus, olhando para a vida de Jó, o Senhor conhece a Jó. Por isso o Senhor autorizou Satanás a trazer a adversidade. Deus nos conhece. A Bíblia Sagrada é clara, em vários textos está implícito claramente essa verdade, de que o Senhor não permite que a gente sofra além daquilo que Ele esteja pronto para nos socorrer. Nem sempre a gente tem em nós mesmos a capacidade de lidar com aquilo, mas o Senhor sempre vem ao nosso socorro, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, quando diz assim que Deus em todas as coisas coopera junto para o bem daqueles que o amam. Deus está presente conosco, nos fortalecendo, porque Deus nos leva a sério. Porque Deus sabe do nosso sofrimento, mas Deus também sabe o que está fazendo na nossa vida, o que está operando, o que está burilando, o que está promovendo, o que está transformando em nossa vida em meio às adversidades. Agora, tem uma terceira questão muito importante. Diz assim o texto, mais uma vez eu vou ler. Em tudo, ou em todas estas coisas, Jó não pecou contra Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma. Essa palavra falta nos leva para o fato de que Jó perdeu seus filhos. Jó não culpou a Deus pela morte dos seus filhos. Jó não culpou a Deus pelas perdas que teve. E essa é uma lição profunda que a gente precisa aprender, queridos. Nós precisamos nos preparar para as faltas que a vida traz para a gente. Eu sei que é difícil, dá um nó na garganta, mas faz parte da vida perder. Faz parte da vida sofrer derrotas. A morte faz parte da vida.
E nós precisamos estar prontos para isso. Prontos no sentido de compreender que isso é natural, é inevitável. É por isso que o nosso coração, assim como o de Jó, precisa estar em Deus. Para que quando vir essas adversidades sobre a nossa vida, o nosso coração permaneça temente a Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao prejuízo, nós aprendemos com Jó a ficarmos firmes no Senhor, porque o Senhor é soberano, Ele é bom, Ele é generoso. E você conhece a história, se não conhece, leia o livro de Jó, você vai ver no final Jó sendo restituído na sua alegria, nos seus bens, na sua própria família. E ele então diz, Senhor, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora, como diz a velha canção, de contigo andar. Ou, como literalmente está no texto, agora os meus olhos te veem. Eu te conheço mais, eu estou melhor, eu estou mais maduro, mais resiliente, essa palavra moderna. Eu estou mais experiente contigo. A minha oração é para que a gente aprenda com Jó nesse sentido. Que você fique firme, mesmo em dias difíceis, e que o Senhor te fortaleça e te ajude. A todos nós. Tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe. Um beijo carinhoso.